Hare Krishna, bom dia. Então estamos ao vivo. Vamos começar. Bom, antes de mais nada, vamos cantar um pouco. Quantas pessoas vão chegando aí? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Shodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Prabhupada Ki Jai Santaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaura Premanande. Então, Jai Haridarshana, Hare Krishna. Tem mais alguém aí? Vamos começar então a leitura aqui do Srimad Bhagavatam. Vamos dar uma continuidade, né? Então, antes de mais nada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, após as nossas homenagens ao Srimad Bhagavatam, vamos então ler o verso. Nós estamos no canto 3, capítulo 28, as instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional, ou Bhakti Yoga.
Então, hoje, verso 35. Então, eu vou ler primeiro o sânscrito. A gente está com esses versos agora, a sequência de versos assim que vai bem a métrica do Govinda, né? Então, vamos praticar um pouquinho. Esses versos são muito bons para a gente praticar a pronúncia. Somente as sílabas longas e curtas. Porque se não acerta direitinho, não funciona a métrica. Então, vamos tentar aqui. Vocês podem ir acompanhando aí, é uma boa oportunidade. Muktashayam Yahini. Deixa eu ver, peraí. Muktashayam Yahinir Vishayam Viraktam. Muktashayam Yahinir Vishayam Viraktam. Nirvanam Chatimana Sahasayatarchit. Nirvanam Chatimana Sahasayatarchit. Atmanamatra Purusho Vyavadanamekam. Atmanamatra Purusho Vyavadanamekam. Avikshate Pratinivri Taguna Pravaha. Anvikshate Pratinivri Taguna Pravaha. Na realidade é vr, não é vri, é vr. Anvikshate Pratinivri Taguna Pravaha. Então, mais uma vez, repitam junto comigo. Muktashayam Yahinivir Shayam Viraktam. Não, tá vendo? Se erra uma, aí não funciona. É nir. Muktashayam Yahinir Vishayam Viraktam. A longa é o nir. Você faz em outro local já não funciona. Muktashayam Yahinir Vishayam Viraktam. Nirvanam Chatimana Sahasayatarchi. Atmanamatra Purusho Vyavadanamekam. Avikshate Pratinivrit Taguna Pravaha. Agora saiu, né? Bom, então vamos ver a tradução. Palavra por palavra é o seguinte. Deixa eu mexer aqui para poder ver os comentários. Tá. Então tá bem, Bactim vai, Marcelo, bom dia, tá todo mundo aí. Vamos continuar então. Agora a tradução palavra por palavra. Mukta Ashrayam, situada na liberação. Yarhi, no momento em que. Nirvishayam, desapegada dos objetos dos sentidos. Viraktam, indiferente. Nirvanam, extinção. Richati, obtém. Manaha, mente. Sahasa, imediatamente. Yatha, como. Artihi, a chama. Atmanam, a mente. Atra, nessa altura. Purushaha, uma pessoa. Avyavadanam, sem separação. Ekam, una. Avikshate,
experimenta Pratinivrita, livre, Guna Pravaha, do fluxo de qualidades materiais. Então agora, tradução e significado dados por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Tradução. Assim, ao livrar-se completamente de toda contaminação material e desapegar-se dos objetos materiais, a mente é como a chama de uma lamparina. Nessa altura, a mente vincula-se de fato à mente do Senhor Supremo e tem a experiência de ser una com Ele, por estar livre do fluxo interativo das qualidades materiais. Verso muito interessante, né? Vou ler de novo. Assim, ao livrar-se completamente de toda a contaminação material e desapegar-se dos objetos materiais, a mente é como a chama de uma lamparina. Nessa altura, a mente vincula-se de fato à mente do Senhor Supremo e tem a experiência de ser una com Ele, por estar livre do fluxo interativo das qualidades materiais. Bom, não vou comentar nada, vamos primeiro ler o significado. As atividades da mente no mundo material são aceitação e rejeição. Enquanto a mente estiver em consciência material, deve-se forçosamente treiná-la a aceitar a meditação na Suprema Personalidade de Deus. Porém, quando alguém se eleva realmente ao ponto de amar o Senhor Supremo, a mente absorve-se automaticamente em pensar no Senhor. Em tal posição, o yogi não pensa em outra coisa senão em servir ao Senhor. Esse vínculo da mente com os desejos da Suprema Personalidade de Deus chama-se Nirvana, ou seja, tornar a mente una com o Senhor Supremo. O melhor exemplo de Nirvana é citado na Bhagavad Gita. A princípio, a mente de Arjuna divergia da mente de Krishna. Krishna queria que Arjuna lutasse, mas Arjuna não queria fazê-lo, de modo que houve desacordo. Porém, após ouvir a Bhagavad Gita falada pela Suprema Personalidade de Deus, Arjuna vinculou sua mente ao desejo de Krishna. Chama-se isso de unidade. Entretanto, essa unidade não fez com que Krishna e Arjuna perdessem suas individualidades. Os filósofos mayavadis não podem entender isto. Eles acham que a unidade exige perda de individualidade. Na verdade, entretanto, encontramos na Bhagavad Gita que a individualidade não se perde. A mente que se purifica inteiramente, embebendo-se em amor a Deus, torna-se a mente da Suprema Personalidade de Deus. Nessa altura, a mente não age de forma independente, nem age sem ser inspirada em satisfazer o desejo do Senhor. A alma individual liberada não tem outra atividade. Pratinivrita Guna Pravaha. No estado condicionado, a mente sempre se dedica a atividades, impelida pelos três modos da natureza material. Porém, na fase transcendental, os modos materiais não podem perturbar a mente do devoto.
O devoto tem outro interesse, não, o devoto não tem outro interesse senão o de satisfazer os desejos do Senhor. É essa a fase de perfeição máxima. Chama-se Nirvana ou Nirvana Mukti. Nessa fase, a mente livra-se por completo do desejo material. E a Tarchit, Archit significa chama. Quando uma lamparina se quebra ou acaba seu combustível, vemos que a chama da lamparina se apaga. Mas, de acordo com a compreensão científica, a chama não se extingue, ela se conserva. Isso é conservação de energia. Analogamente, a mente, que para de funcionar na plataforma material, conserva-se nas atividades do Senhor Supremo. O conceito, o conceito que têm os filósofos mayavadis de cessação das funções da mente é explicado aqui. Cessação das funções mentais significa cessação de atividades conduzidas sob a influência dos três modos da natureza material. Haribo, Prabhupada aqui já. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvya eva cha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, os que chegaram aí, bom dia. Tá toda a turma aí, Marcelo, o nosso amigo, como é que é? Sérgio, o Sanatana Dharma, quem mais? A Haridashana, tá todo mundo aí, Bhaktin vai. Então, vamos comentar, né? Comentar alguma coisa aqui sobre esse verso. Eu vou ler de novo o verso. Para quem chegou. Eu vou ler só a tradução. Não, vamos ler de novo. Vamos cantar mais uma vez aqui o verso, que é muito bonito, né? Muktashrayam Yahinivishayam Virak. Tá vendo? Já saiu errado. Muktashrayam Yahinir Vishayam Viraktam Nirvanam Rikchatimana Sahasayatarchit Atmanamatra Purusho Vyavadanamekam Avikshate Pratinivri Taguna Pravaha. Aí, bom, já saiu. Então, a tradução. Assim, ao livrar-se completamente de toda a contaminação material e desapegar-se dos objetos materiais, a mente é como a chama de uma lamparina. Nessa altura, a mente vincula-se de fato à mente do Senhor Supremo e tem a experiência de ser una com Ele, por estar livre do fluxo interativo das qualidades materiais. É um verso bem instrutivo para todos nós, né? Porque a Kapila Devi dá muita ênfase, ele está aqui, né? Explicando a sua mãe Devahuti,
continuando a explicação, né, sobre serviço devocional, execução de serviço devocional, e que é Bhakti Yoga, né? Então, nesse verso, ele está falando da mente, que é um ponto que ele fala em vários versos, porque é um ponto crucial, né? Nossa mente pode ser nossa melhor inimiga, mas também pode ser a nossa pior, pode ser a nossa melhor inimiga, não, nossa melhor amiga, desculpa, ou então a nossa pior inimiga. Então, a gente tem que saber lidar com a mente para ela se tornar a nossa melhor amiga, né? Ou pelo menos se tornar uma amiga, né? Não uma inimiga. Que é o que acontece às vezes. A gente fica, minha mente, mas nós não somos a mente. Então a gente tem que saber lidar com ela. Né? Ela pode ser apaziguada, a gente pode fazer uma amizade com ela, a gente pode ter uma boa relação com a mente. Não é que é assim mesmo, eu sou assim, né? Tem essa maneira de falar, né? Muito comum. Não, eu sou assim mesmo, sempre fui assim. Não, a sua mente sempre foi assim, você sempre pensa que é você que é sempre assim. Mas nós somos de outra qualidade, né? E nós podemos levar uma vida totalmente diferente, totalmente bem-aventurada e autossatisfeita. Se a gente não está autossatisfeita, porque a gente está identificado com a mente. Inclusive, Prabhupada explica essa coisa da alma condicionada, né? Nós somos almas condicionadas. Aí o que significa alma condicionada? Ele fala que alma condicionada é aquela alma que precisa de condições externas para ficar bem. Essa tem que ser de condições, por isso que é condicionada. É interessante, né, essa explicação. Ela está identificada com o corpo, né? Sempre a gente tem esse entendimento, né? Que a alma condicionada é que está identificada com o corpo. Mas por que esse nome condicionado? Porque ela está condicionada ao corpo e está condicionado a condições externas para ficar, para se completar. Ela não se sente, ela está sempre buscando coisas. A gente vê claramente isso. A mente nunca está satisfeita. Então as pessoas, como pensam que são a mente, as pessoas nunca estão satisfeitas. Sempre precisa mais, você precisa de novidades. Qualquer coisa, com o passar do tempo, cai na rotina e perde a graça. Então precisa mais e mais. Isso em todos os níveis, com as coisas, com as pessoas, com os casamentos, tudo com o passar do tempo cai na rotina e aí perde aquele encanto, né? Que era devido à questão de ser uma novidade e também das fantasias que a mente cria, imaginando que é uma coisa fora né, do outro mundo, né, que agora você é feliz para sempre, aquela coisa toda, né? Mas que nesse mundo não existe isso. E aí a gente vê que se, num casamento, por exemplo, né? Eu fui casado também, eu posso falar, apesar de não ter sido muito tempo, né? Só 4 anos, mas eu passei por essa fase, né? É, como é que é? Euforia, né? Aquele início, aquela coisa toda, tal da lua de mel. E depois cai na rotina. Então, se a pessoa não desenvolve um amor mesmo, fatalmente, se ficar só na paixão, fatalmente vai perder a graça e vai acabar. Se a pessoa não desenvolver realmente uma relação mais profunda, né? Amorosa mesmo, de serviço, de prazer de servir. Quando a gente fala em amor, o sintoma do amor é que a pessoa tem prazer de servir. Não é outra coisa. Então, essa é a maneira mais fácil da gente entender
se a gente realmente ama ou não, né? No sentido da literatura védica, né? No sentido filosófico de amor que a gente está toda hora falando aqui né, na nossa literatura e, em geral, nas literaturas é, filosóficas e religiosas. Elas se referem ao amor a essa relação profunda que a pessoa sente muito prazer em servir a pessoa amada. Agora, essa outra relação que a pessoa sente muito prazer de ser servido e sente muito prazer do seu corpo por estar com aquela pessoa e desfrutar daquela pessoa e não ser desfrutada por aquela pessoa, quer desfrutar daquela pessoa, né? Então, isso não é amor, isso é paixão, né? Então, e isso hoje em dia é chamado de amor. Por isso confunde tanto, né? Por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo aí para esclarecer as pessoas, para não confundir quando a gente fala de amor, né? O que, que a gente está falando. Porque hoje em dia realmente a gente ama tudo, né? Amei, amei, amei. Foi ótimo a pessoa falar que amou, né? Então é a maneira de se falar atualmente, mas que não é realmente amor, né? É só uma expressão que hoje em dia significa que gostou muito e tal. Até bota lá o coraçãozinho, né? Amei, amei. Mas esse amor não é realmente um amor. Esse é o que chamam de amor de peixe. Aí eu achei ótimo essa do amor de peixe. Que a pessoa está comendo peixe, aí fala assim, mas por que você come peixe? Ah, porque eu amo peixe. Ah, você ama peixe? E aí você tira ele da água, deixa ele morrer sufocado, né? Porque ele só consegue tirar o oxigênio da água, do ar ele não consegue. Então ele morre asfixiado, se debatendo, sofrendo, e depois você pega e frita ele, come, porque você ama ele? Você ama tanto que faz ele sofrer dessa maneira? Então, isso não é amor. Que tipo de amor é esse? Esse é amor de peixe, né, que eles chamam. Então, o que a gente chama de amor hoje em dia é esse tal do amor de peixe, né? A gente ama porque dá prazer a nós, né? A gente fala que ama. Mas o amar é justamente o outro lado da coisa, é dar prazer para o outro, né? É sentir prazer em dar prazer para o outro. Isso é amar. Agora, amor de peixe é, é o inverso, né? É sentir prazer, tirar prazer, extrair prazer, explorar prazer do outro. Até que quando não tem mais, né? Tá só o bagaço aí, descarta. Então isso é o amor de peixe. Então, vamos ver aqui depois dessa introdução, vamos ver o significado que tem a ver com essa introdução também, porque aqui está falando da mente, né? E essa questão de que a mente, quando ela tá tranquila, né? Está desapegada dos objetos materiais, a mente é como a chama de uma lamparina. A Prabhupada fala, até ele faz essa analogia de uma lamparina sem vento, né? Que ela está ali firme, tranquila. Isso é a mente pacífica de um sábio, né? Uma pessoa que já se desapegou dos objetos materiais, não está mais nessa busca, né? Não está mais tão dependente das coisas externas, né? Essa condição, não está tão condicionado mais. Aí a mente fica tranquilo. E aí ela, né, no verso mesmo, fala que aí ela vincula-se à mente do Senhor Supremo e ela sente muito prazer em dar prazer ao Senhor Supremo, a Krishna. Então é por isso que ele está falando do amor, né? Esse é o amor verdadeiro, o prazer de dar prazer. E é isso que a gente tem que desejar.
desejar esse prazer de servir. Essa é a coisa que a gente tem que orar mesmo, todos os dias, né? Então, na nossa japa, se a pessoa não consegue orar, pronunciar o Mahamantra, nesse estado de espírito de pedir por serviço, às vezes a gente não está nesse estágio ainda, né? A gente não está inspirado a pedir serviço, a gente está querendo resolver os nossos problemas. Então, pelo menos, pronuncie o Mahamantra com esse desejo de desenvolver esse gosto por servir. Se a gente identifica que a gente não tem esse gosto ainda, se a gente tem, então peça por serviço à Suprema Personalidade de Deus, que ele aceite o nosso serviço, que ele nos engaje no nosso serviço. Mas se a gente não tem esse desejo sincero no coração, aí não adianta só da boca para fora, né? Sem ter realmente o desejo. Porque Krishna está vendo lá dentro do coração. Aquele Krishna é o Bhavagrahi, né? Bhavagrahi. Ele agarra o Bhava, que é o nosso sentimento mais profundo. Esse que ele percebe e é isso que ele está interessado. Então, é como ele fala, né, na Bhagavad Gita, que se você me oferece uma flor, água, uma folha, qualquer coisa simples, mas com amor e devoção, eu aceito. Porque ele está querendo é isso, né? O nosso amor e devoção, o nosso sentimento sincero. Essa pessoa realmente com sinceridade ofereceu, mesmo uma coisa muito simples. Ele aceita sim, com muita alegria, né, com muito prazer. Então, é isso que ele está interessado, é isso que a gente tem que cultivar, essa sinceridade no coração. Por isso que se a gente não tem essa sinceridade, e só da boca para fora, só teoricamente, não, já aprendi, eu li lá na escritura, que o Mahamantra significa pedir por serviço. Então pronto, já entendi, agora não preciso mais pensar nisso. Mas não é assim, né? Isso aí é para a gente entender o estado de espírito que a gente tem que estar enquanto a gente pratica a nossa meditação no Mahamantra, né? Enquanto a gente repete o Mahamantra, a gente entoa o Mahamantra, a gente canta, a gente repete na japa, sempre buscando esse estado de espírito, porque esse é o sentimento correto. A Rainha Kunti fala que se a pessoa não desenvolve esse sentimento, ela não vai pronunciar os santos nomes com o sentimento correto. Isso é essencial para a gente realmente desenvolver esse amor por Cristo, porque aqui o significado fala isso, né? O verso e o significado. Prabhupada, ele esmiuça esse verso, né? E ele fala que quando a pessoa quando a mente se purifica inteiramente, quer dizer, é o ponto do verso, né? A pessoa se livra de todos os apegos aos objetos materiais. Ela se purifica. Ela se purifica. Agora ela só quer Krishna, só quer apegos espirituais. Ela não quer mais apegos materiais. Essa é a purificação da mente. Então, quando a mente se purifica inteiramente, o Prabhupada fala, embebendo-se em amor a Deus, ela torna-se a mente da Suprema Personalidade de Deus. Ela fica una com a Suprema Personalidade de Deus. A gente vê as pessoas que se amam, ela só não precisa nem falar. Ela já sabe o que o outro está querendo e já se adianta e já faz, porque ela quer a satisfação da outra pessoa. Então, em relação a Krishna, não é diferente, é a mesma psicologia. Por isso que Krishna fez esse mundo dessa maneira, para a gente poder entender, porque esse mundo tem um propósito. Não é aqui só uma prisão para castigar e sofrer e acabou. Não, é para a gente voltar para Krishna, para a gente ter a oportunidade de corrigir a nossa mentalidade e assim voltar para Krishna. É tudo que a gente precisa, é corrigir essa nossa mentalidade.
Então, e quando a mente estiver completamente pura, aí ela vai estar embebida em amor a Deus, em amor por Krishna, e aí ela se torna una com a mente de Krishna. Aí a Prabhupada dá o exemplo da Bhagavad Gita, né, que foi assim, um exemplo prático que Krishna deu, né, para a gente no nosso dia a dia, aqui na nossa batalha, né, a gente vê como é que a gente tem que agir. A gente tem que buscar o conhecimento, assim como Arjuna buscou, e aí quando entender, e realmente agora sim, eu vou agir de acordo com a vontade de Krishna, e aí agir, fazer a nossa parte, praticar mesmo o serviço devocional. Então esse é o exemplo da Bhagavad Gita para a gente colocar na nossa vida. Agora, tem um ponto aqui interessante, logo no começo, Prabhupada fala no começo do significado. As atividades da mente do mundo material são aceitação e rejeição. Ponto. Enquanto a mente estiver em consciência material, deve-se forçosamente treiná-la a aceitar a meditação na Suprema Personalidade de Deus. Então, esse é um ponto bem interessante. Se a gente não ainda está cheio de desejos materiais, a consciência está nessa consciência material, que é o caso da grande maioria de nós, o que a gente tem que fazer? Tem que meditar. O Prabhupada fala, forçosamente temos que meditar na Suprema Personalidade de Deus. E a nossa meditação, qual que é? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nossa meditação é colocar a mente nesse mantra. Então, é fazer colocar o mantra na mente. Colocar o mantra dentro da nossa mente. Essa é a nossa meditação. Para onde quer que a mente vá, traga de volta para o mantra. Então, essa é a ideia da meditação. Né? Fixar a mente. E isso, é o padre falar, forçosamente a gente tem que treinar a mente desse jeito. E aí, com esse trabalho, com esse esforço, a gente vai purificando a mente. Esse é o estágio purificatório. Nós tivemos agora aqui em Nova Gokula um retiro de japa. Foi muito bom, muito bom. De ver pessoas assim, pela primeira vez, tinha uma senhora que pela primeira vez estava tendo contato com uma mantra. E ela, né, no trabalho prático, assim, quando a gente faz a, né, a japa, com um treinamento assim, depois de explicar tudo. Aí ela fez pela primeira vez, ela chorava, 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 assim, ficou assim, em êxtase, não queria parar. Depois ela deu o depoimento. E assim, é uma coisa comovente, né? A gente vê a potência do Mahamantra e, e a misericórdia de Prabhupada, né, dando para todos nós essa oportunidade de ter esse contato com Krishna. Né? Então, essa é o estágio purificatório. Esse estágio. Então, no retiro foi dado exatamente esses passos, né? Você primeiro alinhar o corpo, né? A postura, pronúncia, fazer tudo, toda essa parte do corpo, fazer bem feita, para depois entrar a mente, aí focar a mente, onde a mente vá, traga a mente de volta, para finalmente alinhar o coração. Então esse é o ponto que a gente vai chegar aqui. Krishna está, Prabhupada está falando aqui, né? Que enquanto a gente está com essa consciência material, deve forçosamente treiná-la a aceitar meditação. Então, meditação é essa, colocar a mente, né? Então, nessa fase de alinhar a mente. Primeiro alinha o corpo, depois a mente, e aí finalmente o coração. E é justamente o que ele fala aqui no significado. Ele fala que deve aceitar forçosamente a meditação na Suprema Personalidade de Deus. Porém, quando alguém se eleva realmente ao ponto de amar o Senhor Supremo, a mente absorve-se automaticamente em pensar no Senhor. Então, esse foi o ponto que a gente colocou
nesse retiro. Que quando a gente vai alinhar o coração, é isso. Quando a gente está meditando, o trabalho é ficar trazendo a mente de volta, né? Como o Krishna fala no capítulo 6 da Bhagavad Gita, que é meditação, Dhyana Yoga. Então, é essa fase aí que o Prabhupada está falando aqui. Que a mente está apegada aos objetos materiais, tudo que é material, cheio de desejos. Então, o que tem que fazer? Tem que meditar. Né? Saiu, então, como o Krishna falou, saiu, traga de volta, saiu, traga de volta. Agora, até quando? Vamos morrer assim? Aí o padre fala aqui no significado. Não. Porém, quando alguém se eleva realmente ao ponto de amar o Senhor Supremo, a mente absorve-se automaticamente em pensar no Senhor. Aí não tem mais essa coisa de ficar trazendo a mente de volta. A mente já está lá, já está com Krishna. E no caso prático, já está no Mahamantra. Não se desvia, ela se mergulha no Mahamantra. Acho que eu já falei isso aqui outras vezes, porque é um ponto muito importante. Quando a gente chega nesse estágio de colocar o coração no nosso processo, que nem é mais de meditação, já é além da meditação. É esse processo de se vincular a Krishna através do Mahamantra, assim com o coração, entendendo que esse é o meu refúgio, é o meu único refúgio. E fala que nesse mundo só tem duas coisas espirituais: a diva, né, que somos nós, a alma espiritual, e o Mahamantra. Então, o Mahamantra é o único refúgio para a alma espiritual nesse mundo. Então, quer dizer, o Mahamantra não, os nomes de Deus, né? Mahamantra é porque é o que a gente pratica e é o que é mais recomendado para essa era, né? Então, para nós, é o Mahamantra. Né? O retiro de Japa foi todo no Mahamantra, mas, assim, não quer dizer que se a pessoa não se absorve, uma pessoa de outra religião que realmente se absorve completamente, né, nos nomes de Deus e mergulha nisso, em pensamentos de Deus e realmente desenvolve amor por Deus, vai obter Krishna, vai obter Deus, né? Vai realmente se absorver na mente de Deus, né? Na mente de Krishna, e vai realmente se tornar una com Deus, nesse sentido. Né? Aí Prabhupada explica bem o que é se tornar uno, né? Uno, assim, em desejo, em sentimento, não materialmente, como, né, os impersonalistas falam que é uno, quer dizer, você, mesmo espiritualmente, ele fala que você perde toda a identidade e fica uma coisa só. Né? Não é isso. O padre explica bem aqui no significado. Vamos ver se vai dar tempo de chegar lá. Bom, então, esse é um ponto muito importante. A gente tentar desenvolver, eu queria ter um outro termo que até nós usamos no, no retiro, que é despertar, despertar esse amor que temos no coração. Então, o que fazer para começar a despertar essas emoções espirituais? Né? Começar a entrar nesse campo do coração, para ir além da mente. Porque a meditação é no campo da mente. Né? Depois, além da meditação, aí vem essa conexão com o coração. Esse cultivo de uma relação. Então, a gente tem que chegar a esse ponto da nossa japa se tornar um momento de cultivar uma relação com Krishna. É o meu momento com Krishna. A gente já falou isso aqui outras vezes e é essencial a gente estar sempre lembrando. Haridas Thakur dá essa instrução, que é o nosso Nama Acharya, né? O mestre do santo nome.
E ele falava que é o momento de desenvolver essa relação. Porque a gente está se falando aqui para alguém, quando alguém se eleva realmente ao ponto de amar o Senhor Supremo. Agora, como se elevar ao ponto de amar o Senhor Supremo? É isso que eu estou falando agora, né? A gente tem várias coisas que a gente pode fazer e a gente tem que ir trabalhando isso. Né? Não que, eu estou falando isso porque eu morro de amores por Cristo. Não, tô na luta aqui, como a maioria de nós, né? Estamos na luta. Mas essa fase de estar na luta, ela purifica muito. E se a gente sabe aonde que a gente quer chegar e como chegar lá, a gente já pode ir trabalhando isso para ter alguma possibilidade de, antes de abandonar esse corpo, a gente realmente chegar a esse amor por Deus que a gente que a gente busca. O que aconteceu aqui? Ah, eu tomei um susto. Apagou o computador aqui, mas é porque eu não estava mexendo. Bom, então, então esse vínculo com a Suprema Personalidade de Deus, Prabhupada fala que é o vínculo da mente com os desejos da Suprema Personalidade de Deus. Isso chama-se Nirvana. Nirvana, porque sempre falo Nirvana, essa, né, você se unir, essa unidade, ou então cessação, né? Porque Nirvana significa essa cessação, né? Extinguir todos esse turbilhão da mente, né? Que no Yoga Sutra fala, né? Yoga Chitta, é, Chitta Vritti Nirodha, Yoga Vritti, como é que é? Ah, Chitta Vritti Nirodha. É você, esse Chitta são os turbilhões da mente, né? Chitta é a mente, né? E Vritti, esses turbilhões, esse rodamuinho, né? Chitta Vritti. Então você é, se livrar disso e deixar a mente completamente livre de todo esse turbilhão, isso é o nirvana. Né? Mas o Prabhupada explica aqui que é essa conexão com a Suprema Personalidade de Deus, essa conexão da mente com a mente de Deus. É você estar completamente é, conectado com o desejo de Deus, desejo de Cristo. Então aí ele fala da Bhagavad Gita, né, que a gente já comentou. E então é isso que a gente tem que chegar a esse ponto, né? A gente tem que se purificando a tal ponto da gente chegar ao ponto de não ter mais desejos materiais. Então é isso que o Prabhupada coloca aqui embaixo, né? Essa é a fase de perfeição máxima, chamada Nirvana, ou Nirvana Mukti. Nessa fase a mente livra-se por completo do desejo material. Então a única coisa que ela quer é Krishna. Ela quer satisfazer Krishna. É isso aí, Haridasha. Obrigado. Yoga Chitta Vritti Nirodha. É isso aí. Então, deixa eu ver aqui o final do. Então é isso. Acho que a gente comentou aqui. Né, até o negócio da chama. A gente começou falando da chama, né? E, tem essa coisa da conservação de energia que o Prabhupada fala, né? Só, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho isso. Porque pode ficar meio assim, né? Ele fala que quando a chama se apaga, a chama continua, porque é a conservação de energia. Mas continua no combustível. Né? O combustível é, é a, tem o potencial de ser chama. Né? Então, esse é o nosso ponto. A gente tem o potencial de desenvolver esse amor por Krishna.
de se unir totalmente no desejo de Krishna e alcançar esse nirvana. Mas enquanto a gente não está, a gente só tem o potencial. A gente é só o combustível, não é chama. Então por isso que ele fala aqui, não sei se foi no significado, no verso. É, ele fala, quando a mente se desapega totalmente dos objetos materiais, isso é no verso mesmo. A mente é como uma chama de lamparina. Aí, quando ela se livra de tudo, aí ela realmente vai brilhar, né? Como alma espiritual. Então, aí ela é uma chama. Né? Enquanto isso, ela é só ali um combustível, né? Líquido, às vezes fedorento e escuro, né? Então, isso é a mente que está cheia de contaminação, cheia de desejos materiais ainda. Quando ela se livra disso, ela se torna chama. É quando você acende a lamparina. Então, eu vou parar aqui, vou olhar, estou vendo que está vindo alguns comentários, vamos ver os comentários, está na hora mesmo, né? E antes da gente encerrar, deixa eu ter alguns minutos. Então vamos ver aqui. Ok, Haridashna, Haribo, Bhaktival, Marcelo, Hare Krishna. Aqui o nosso Sanatana Dharma, Hare Krishna, Haridashna. Tem um comentário aqui do Haridashna. Assim como a mocinha, ao cantar japa, chorou de emoção divina, recebendo uma amostra grátis de bhava, assim mesmo, todos os devotos passaram por esse momento, recebendo essa amostra grátis como uma prévia da realização máxima de Cristo. O ideal é não deixar. Peraí, que fica toda saindo. Não deixar essa experiência perder durante a prática de Bhakti. É isso aí, Haridas. É exatamente isso. Isso a gente comentou lá. Isso é uma preciosidade, essas experiências. Né? Então a gente tem que guardar a lembrança e praticar de tal modo que a gente possa ter mais e mais experiências. Comece cada vez se fortalecendo mais. E aí vem realmente a fé inquebrantável, né? Vem dessas experiências. À medida que a gente pratica e tem a sua experiência, aí pode falar qualquer coisa. Ah, não, isso aí não tem nada a ver, isso é tudo imaginação. Você fala, ó, eu tenho a minha experiência, eu estou tranquilo, eu não tenho nenhuma dúvida. Esse é o ponto, a gente tem que chegar a esse ponto. Tem um comentário do Marcelo, pergunta do Marcelo aqui. Se o objetivo da vida é se tornar uno com Cristo, aí o Mahamantra faz essa conexão, então o Mahamantra é a essência do serviço devocional? Exato, exatamente, Marcelo. Nunca te falaram isso? A essência do nosso processo é essa conexão com o Mahamantra. Você vê que é a única coisa que o Prabhupada pediu para a gente fazer. Pediu para a gente prometer. Não, para fazer ele sugeriu várias coisas, né? Deu muitas instruções, muitas ideias, mas assim, na iniciação, a coisa que ele pediu para prometer mesmo, na frente ali de todos os semideuses, o que foi? A japa. A japa. O resto é não fazer. A única coisa que é para fazer mesmo é a japa. É todos os dias. Então, porque isso é a essência, vamos dizer, isso é tudo. Né? O Prabhupada diz que 99% do, da vida espiritual depende da japa. 99% é praticamente tudo, né? E é assim mesmo. Se a gente tem uma boa japa, resolve todos os problemas. E todas essas dificuldades, inclusive de relacionamentos, todos os problemas da ISCOM e provavelmente de tudo, se resolve com uma boa japa. A gente tem esse problema todo porque temos uma japa precária. Aí a nossa mente não se purifica, porque a gente tem que entrar no mantra, tem que entrar, mergulhar no mantra. Krishna está ali dentro do mantra, mas tem que ir fundo para encontrar Krishna. Não é assim, superficialmente. Superficialmente não. Tá,
as primeiras purificações, depois continua purificando se você está se esforçando, mesmo sem conseguir se concentrar, mas está tentando se concentrar, já está, né, ainda está superficial a nossa japa, mas a gente está se esforçando sinceramente, isso purifica muito. Isso é namabasa. Namabasa já é a fase intermediária, né? Já saiu de nama parada. Em nama parada, a purificação é mínima. Pode-se dizer quase nada, né? A Pinotágora fala que nem, nem purifica em nama parada. Então ele tem que sair dessa fase. Agora, nama bassa é incrível. Então ele tem que se manter em nama bassa, se esforçando. E aí com isso vai se purificando para poder chegar um dia a Shuddhanama, que é o terceiro estágio, né? O estágio do cantar puro, aí se purificar totalmente e assim poder desenvolver amor por Krishna. É só nessa fase que a gente vai desenvolver amor mesmo. Né? Então a gente tem que chegar nessa fase, a gente tem que se purificar, tem que se esforçar. E a essência de toda essa purificação é o entoar dos santos nomes, especialmente o Mahamantra nessa era, né? Essa era que estamos vivendo. Sr. Chaitanya, Krishna veio pessoalmente como Sr. Chaitanya só para isso, né? Para trazer esse processo que é viável para essa era. Então a gente tem esse processo aí na mão, é só praticar. Tá bom? Acho que não tem mais nada aqui, nenhum comentário, pergunta. Ok. Já. Então vamos terminar por aqui, né? Bem na hora. Muito obrigado pela atenção, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. E até a próxima. Hare Krishna, Hare Krishna. Jai, Prabhupada aqui. Jai. Ora, vamos encerrar.